Fala aí, meu povo. Hoje nós vamos começar o nosso módulo de ecologia. E assim, eu quero chamar bastante atenção para as coisas que a gente vai ver nesse assunto, porque segundo dados ali da revista Guia do Estudante, no Enem 2019, 30% das questões de biologia, elas foram relacionadas à ecologia e ciência do ambiente. E no Enem 2018 foram 41% das questões. Então assim, se você tiver com uma boa base em ecologia, você garante pontos muito, muito importantes, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem, entendeu? Falem comigo, porque a gente não pode deixar esse tema ficar com nenhum gap. E aí, quando a gente vai falar de ecologia, né, normalmente você tem aquelas definiçõezinhas e tal, mas vamos deixar a definição de lado por enquanto. E aí eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Você tá ali, jogada na cama, cheio de sono, tá ali de bobeira, resenhando no Whats, falando com a amiga, mal de outra amiga, né, que vocês fazem muito isso. E de repente você olha ali para perto da porta e ela tá ali. Aquela coisa parada, mexendo na antena, olhando para você. Só que como você olhou de relance, você acaba achando que é uma alucinaçãozinha, não tem nada. Mas aí você fica aquilo na sua cabeça e você olha de novo. E quando tu olha e fixa o olhar ali naquele ponto próximo à porta, você vê que realmente tem uma barata ali. Imagina aquela barata grande, super cascuda, bem escura. Aquelas baratas que saem do esgoto, que voam ainda. Não adianta, cara. Qualquer pessoa quando vê isso vai travar, né? E aí você fica ali travado, dependendo da pessoa, você tenta até dar um grito, o grito não sai, né? Como se ela fosse a dona de tudo, né? E aí, pensando nesse quadro, né, da barata, vamos tentar olhar agora por outro ângulo. Quando eu pego a barata como referência, qual que é o ambiente que ela se encontra, né? É o seu quarto, correto? E aí, vamos pensar nesse ambiente como um todo. Você tem uma barata ali parada, né, que é um ser vivo. Tem um resto de comida ali, né, sei lá, uma daquelas embalagens de algum lanche que você pediu no iFood. Tem roupa no chão, roupa na cadeira, uns sapatos super sujos jogados de um lado, né? Então, esse é o ambiente seu quarto, tá? E aí, se eu falo para você que todo esse ambiente é um bom exemplo de ecologia, você acredita? Você consegue enxergar isso? É um exemplo de ecologia, isso que a gente falou, né? Essa interação da barata, né, que é o ser vivo, com o ambiente ali que ela está, é ecologia, né? Só que às vezes a gente não enxerga isso, por quê? Sempre que você vê alguém falando sobre ecologia na escola, que você vê falando sobre ecologia na televisão, que você liga no... Nem sei se ainda passa aquele Globo Ecologia, né? Essa é da minha época, mas só coisa verde, mato, né? Florestas, paisagens super lindas assim, com plantas, animais, tudo junto, né? Aí a gente acaba tendo aquilo ali como conceito de ecologia. Só que na verdade o conceito ele é muito mais amplo, né? Por quê? O que a ecologia faz é estudar como os organismos interagem, né, entre si e com o ambiente físico que ela vive, né? Nesse nosso exemplo, né, esses organismos que estão interagindo entre si é você e a barata. E o ambiente físico é tudo o resto ali que você encontra no quarto. Entendeu? E aí, nesse contexto, a gente vai tratar de alguns termos que são utilizados quando se estuda ecologia, tá? E um dos principais é vocês entenderem o que são fatores bióticos e abióticos, tá? O nome já ajuda muito, porque a gente vai chamar de fator biótico tudo aquilo que é representado pelos seres vivos, né? Lembra? Bio, vida, né? Então, sempre que eu falar em fator biótico, eu estou falando de seres vivos, de organismos vivos, tá? E sempre que eu falar de fatores abióticos,
eu vou estar falando daqueles fatores não vivos, né? Normalmente dos fatores físicos e químicos que a gente encontra no ambiente. Por exemplo, água, luz, calor. O solo é um fator abiótico, né? A radiação, pH, salinidade, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu já vi questão que era bem simples, né? Você tinha que dizer quais dos fatores quais dos fatores ali não eram bióticos, e a resposta correta, né, era o solo, porque o solo era um fator abiótico. Só que eu percebi que tem muitas pessoas que encaram o solo como um fator biótico, tá? Mas olha só, o solo é terra, né? Pode ser pedra, não importa, solo é um fator abiótico, tá? O solo não é um ser vivo. A não ser que você venha falar, nossa, não, mas aquele solo cheio de minhoca e tal, continua sendo abiótico. A minhoca, sim, caberia dentro do conceito de fator biótico, porque ela é um ser vivo. Uma outra coisa que as pessoas ignoram também é quando a gente fala de micro-organismos, principalmente de bactérias. Bactérias são seres vivos, células procariontes, né? Então, bactéria é um fator biótico também. Observe essa imagem, né? Você consegue distinguir quais são os fatores bióticos nela? Dá uma boa olhada, né? Não é difícil identificar. Você tem o leão ali, você tem ali o caçador. O caçadora parece uma mulher, né? Uma perna muito bonita para ser homem. E, né? Esses são os fatores bióticos. Tá faltando algum? Tá. A grama, né? Vegetais, né? Plantas são seres vivos, correto? Então a gente também vai incluir como fator biótico, tá? E nesse outro exemplo assim, olha bem para essa imagem, né? E aí só uma coisa, normalmente o que o YouTube faz? Ele coloca a qualidade do vídeo, né, de acordo com a sua conexão. Então, se ele vê que sua conexão é muito lenta, ele joga para a qualidade mais baixa, e aí você acaba não conseguindo enxergar o que tem na imagem. Se ele fizer isso, vai ali na configuração, né, naquela engrenagenzinha, e muda a qualidade do vídeo para uma superior. Não precisa botar HD não, mas bota uma superiorzinha que dê para você poder enxergar o que está nas imagens, porque a gente vai trabalhar bastante com imagem nesse assunto. E aí, olha só, aqui tem a estrutura de um ecossistema, né? E aí vocês tentem identificar os fatores bióticos e abióticos que tem nele. Não é tão difícil, né? Isso aí eu deixo para vocês. Uma outra coisa muito importante e que cai questão, já vi vários anos diferentes aparecendo questões no Enem, é relacionado aos níveis de organização, tá? Eu achei essa imagem linda, porque ela vem desde a célula, né, até a biosfera. Só que hoje a gente vai começar a se apegar ali a partir do organismo, tá? Então, eu vou chamar de organismo, né, para a ecologia, aquela menor unidade ali, a menor unidade, um único indivíduo. Então, quando eu avalio o indivíduo, ele é o meu organismo, tá? Quando eu tenho um conjunto de indivíduos da mesma espécie, eu passo a ter uma população. Opa, calma aí que saiu aqui. Eu passo a ter uma população. Então, o organismo, ele é um indivíduo, né? Quando eu avalio apenas um indivíduo. E aí, o meu próximo nível de organização está sempre por ordem crescente. Se eu tenho um conjunto de indivíduos da mesma espécie, e é muito importante que vocês se atentem para essa questão mesma espécie, eu passo a chamar de população, tá? Então, indivíduos da mesma espécie que moram em um mesmo local, que estão em um mesmo local, né, têm o mesmo habitat, eu chamo de população. Agora, quando eu tenho em um ambiente conjuntos de espécies diferentes, né, ou seja, conjuntos de diferentes populações naquele mesmo local,
eu chamo de comunidade. Então, assim, se atentem bem para a diferença entre população e comunidade. População é quando eu tenho um conjunto de indivíduos da mesma espécie naquele local. E comunidade é quando eu tenho um conjunto de populações naquele local, ou seja, conjunto de seres de espécies diferentes, né? Então, sei lá, eu estou dentro da minha casa e aí na minha casa eu tenho 3 gatos e 4 humanos. Eu posso chamar de comunidade. Atende o conceito de comunidade, correto? Conjunto de espécies distintas, né? Que estão ali vivendo naquele mesmo local, tá? Isso sempre me faz pensar na questão quando eu vejo televisão e vejo as pessoas se referindo a favelas como comunidade, 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 é a comunidade tal, mas muitas vezes as imagens que ele mostra para representar a comunidade é um montão de gente. Ah, essa comunidade aqui de pessoas. Oi? Como assim? Se eu só tenho pessoas, né, se eu só estou mostrando pessoas, não é a comunidade. São todos seres humanos, então são todos seres da mesma espécie. Então seria uma população, né? Mas tudo bem, segue o baile. Então, o nosso próximo nível de organização, né, após a comunidade, é o ecossistema, né? E aí, como que eu vou caracterizar um ecossistema? Eu vou ter a interação da minha comunidade, né, com o meio abiótico, tá? Então, se eu junto todos os meus fatores bióticos e os abióticos, eu passo a ter um ecossistema. E aí existem diversos ecossistemas, né? Eu tenho um ecossistema lagunar, eu posso ter um ecossistema terrestre, né? Eu posso ter um ecossistema lunar, por exemplo. Não importa, tá? Quando eu avalio os fatores bióticos e abióticos juntos, eu estou falando de ecossistema, tudo bem? E aí, como existem diferentes ecossistemas, o conjunto desses diferentes ecossistemas, né, quando a gente olha ao nível do planeta Terra, eu tenho uma biosfera. Então, a biosfera seria formada por todos os ecossistemas que existem no planeta Terra, tá? Bem tranquilo, né? E assim, gente, realmente cai. Vocês acham que é bobeira? Quando nós fizermos as nossas atividades, vocês vão ver umas questões do Enem que é basicamente isso. Você só teria que saber diferenciar população de comunidade, né? Questões dadas, mas se a gente der um mole, se a gente não se atentar a essas diferenças, né? A essas definições, eu sei que é chato ficar gravando definição e tal, mas até para você poder avançar no estudo da ecologia, você tem que saber determinados conceitos, entendeu? E aí a gente vai vendo devagarinho cada conceito, né? Então, essa introdução aqui à ecologia, a gente vai parar ela por aqui, tá? Obrigadão, bons estudos. Vamos parar por aqui nada. Caramba, quase esqueci dessa imagem. Eu gosto muito dessa imagem porque ela representa bastante, né, o que a gente acabou de falar dos níveis de organização. Então, olha só, se vocês olharem ali para o centro do conjunto, parece aqueles conjuntos, né, que a gente aprende em matemática. Então, olha só, lá no centro mesmo, tem 3 diferentes populações. E por que eu sei que cada círculo daquele ali, POP 1, POP 2 e POP 3 são diferentes populações, né? Porque eles estão agrupados em seres de mesma espécie. Então, a população 1 são organismos, é um conjunto de organismos de uma determinada espécie, a população 2 é um conjunto de organismos de outra espécie, e a população 3 é um outro conjunto de organismos da mesma espécie. E aí, então, se eu avaliasse eles individualmente, eu teria populações. Agora, quando eu avalio o conjunto dessas 3 populações, eu tenho o que eu chamo de comunidade, né? E aí, se eu avaliar um pouco mais no macro a interação da comunidade, que é meu meio biótico, né, com os fatores abióticos, né, que ali tem a temperatura, luz, solo, sais minerais, eu passo a ter o meu ecossistema, né? E aí, se eu estivesse avaliando uma visão mais macro ainda, de diferentes ecossistemas, eu teria a minha biosfera, tá? Então, assim, eu acho que é uma imagem que ajuda muito, né, a entender esses níveis de organização, tá? Agora sim eu terminei.